Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Oh, glória a Deus. Shalom, queridos, queridas do Senhor, né? Estou aqui com este calor, mas estou aqui, né? Eu coloquei bem perto da porta aqui o meu celular para que eu possa sentir a frescurinha desse vento que vem lá de fora, né? Para que eu possa estar um pouco mais tranquila, né? E eu louvo a Deus por este dia 21 de fevereiro de 2026 em Tatuí, estado de São Paulo. Às 18 horas e 30 minutinhos em Tatuí. Amém? Eu quero aqui desejar que a paz de Deus, a paz de Cristo, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco, irmãos. Esteja comigo aqui na minha casa, esteja contigo aí na sua casa, nos seus vizinhos, nos meus também, porque quando os nossos vizinhos são abençoados, nós também recebemos uma grande bênção. Bom é morar ao lado, de frente ou na parte de trás daquele vizinho que também é guardado por Deus, né? E é por isso que nós temos dever de orarmos pelos nossos vizinhos, porque são pessoas que coabitam no mesmo lugar praticamente 24 horas por dia, né? E de acordo com o que acontece para cada casa, para cada família, é o que o ambiente vai sentir. E quando nós também abençoamos os nossos vizinhos, eles serão abençoados, né? E nós teremos mútua comunhão, e nós teremos a bênção que nos protege, a bênção que prospera e não acrescenta dores. Então, aprendamos, né, a orar também pelos nossos vizinhos, da frente, de trás, do lado esquerdo, do lado direito, e pedir para Deus também colocar os anjos sobre a nossa casa. Eu peço muito isso para Deus, os anjos dele sobre a minha casa. Mal nenhum sucederá, praga nenhuma chegará à nossa casa. Quando nós realmente pedimos para Deus que o Senhor coloque tudo isso sobre o nosso lar, sobre a nossa vida. Silvia Aparecida, Deus abençoe. Shalom, Silvia. Deus abençoe poderosamente você e a sua família. Bem-vinda à sua entrada aqui na live, tá bom? E eu realmente quero dizer aos irmãos que veio ao meu coração uma passagem muito conhecida. Antes de eu entrar, Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Antes de eu me colocar aqui diante da tela, veio ao meu coração Salmos 23. Faz tempo que eu não prego, faz tempo que eu não falo sobre os Salmos 23. E ele é tão maravilhoso, porque ele nos ensina, ele nos anima, ele nos incentiva. As palavras do Salmos 23 é um incentivo tremendo para o cristão, porque diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então alguém diz, né, mas como que tem provas, irmã? Como que tem tantas lutas? As lutas e as provas, o próprio Deus deixou escrito na palavra: no mundo tereis tribulação, passareis por tribulação. Mas tem de bom ânimo, minha irmã, meu irmão, porque ele disse na palavra que ele venceu o mundo. E nós cremos que se ele disse, eu venci o mundo, certamente se eu estou em Deus, se eu estou querendo o domínio de Deus sobre a minha vida,
certamente eu serei guardada, amparada, direcionada por esse Deus. E quando nós temos a nossa vida guardada, direcionada, amparada por Deus, por esse Senhor, Deus, que é o nosso pastor, realmente nada nos falta, mesmo tendo lutas, mesmo tendo tribulações. Porque Deus não avisou nós assim, olha, vocês vão ter regalia só. Não. Ele disse uma coisa: se você for fiel no pouco, no muito eu vou te colocar. Então, paz de Deus, Luciana, Gabriela, Francine. A paz, Gabriela. Luciana, lá de Rinópolis, minha amada filha da fé. Amém, Luciana. Então, certamente, amados, quando nós entregamos nossa vida, entregamos o destino da nossa vida para Deus, certamente que Ele vai direcionar. Mesmo tendo momentos ofegantes, mesmo tendo momentos difíceis, mas Ele passa conosco. O importante é isso, porque Ele é o nosso pastor. Esse pastor não falha. Esse é o sumo, acima de todos os pastores terrenos. Porque a Bíblia nos fala, em Efésios 4, não me lembro o versículo, mas em Efésios 4, em um dos versículos fala que Deus deu uns para evangelistas, outro para apóstolos, outro para mestres, outro para pastores. Então, quando alguém até fala, né, que às vezes alguém não aprendeu ainda pela palavra e a pessoa acaba dizendo, mas pastor não tem na Bíblia. Como que não? Tem sim, né? Mas o sumo pastor, pastor dos pastores, ele mora no céu, mas ele instituiu pastores na terra para cuidar das ovelhas dele. Embora ele está sobre todas as ovelhas, conhece todas as ovelhas, sabe, e vê todas as situações que as ovelhas passam, mas ele quer que o pastor terreno também faça a sua parte. Porque é impossível que Deus apareça para nós e diga, olha, eu vim cuidar de você, Lisete, eu vim cuidar de você, Maria, olha, Joana, eu vim cuidar de você. Ele aparecer para nós, somos fulminados. Gente, Deus é Deus, você não imagina o que esse Deus é. Nós não imaginamos tudo o que esse Deus é, sabemos que Ele é, mas conhecemos em parte. Porque Ele, vamos dizer uma palavra assim, Ele é super, além de poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. E Ele é aquele que cuida de nós como sua ovelha do seu pastoreio. Ele nos escolheu e Ele não nos abandona. Ele jamais abandona um filho dele, uma filha dele. Jamais, irmãos queridos, amados espectadores da minha live, jamais Deus vai abandonar uma filha, um filho dele, mas jamais. A Bíblia fala assim, pode uma mãe esquecer-se do seu filho que cria? Do seu filho, do seu ventre? Pois eu digo, a Bíblia fala, pode. Porque a mãe tem falha. Tem mãe que, aliás, infelizmente, tem mãe que só deu à luz, mas não faz o papel de mãe, né? Então, pode uma mãe esquecer-se do seu filho? Né? Pode. O ser humano pode falhar. Sobretudo, diz a palavra, Deus falando, eu não me esquecerei de ti. Então, amados, Márcia Mota, Laís Greco, lá de São Paulo, Laís, Deus abençoe, minha amada. Márcia Mota, Deus abençoe, minha amada.
Ângela de Almeida Teixeira, lá de Mairinque, São Paulo. Deus abençoe, Angelita. Deus abençoe, minha querida Ângela e pastor Eduardo Teixeira. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus fala sobre isso, que a mãe ela pode até esquecer. Alguma mãe pode dizer assim, irmã Lisete, mãe não esquece. A mãe, né? A mãe com M maiúsculo, a mãe humana, a mãe cuidadosa, a mãe amorosa. Porque está cheio de pessoas que deram a luz e somente deram a luz, aguentou 9 meses no ventre, nasceu aquela criança e após o nascimento, aquela que teria que ser uma mãe para cuidar, simplesmente abandona, não quer saber daquela criança. E infelizmente, geralmente acontece em situações onde no relacionamento que gerou essa criança, foi um relacionamento às vezes totalmente errado. Foi um relacionamento assim, muito abusivo. Foi um relacionamento muito fora da hora. Então, aquela mãe, aquela mulher, às vezes nem tem estrutura, sabe? Não estou aqui defendendo não, quem abandona os filhos. Mas muitas das vezes aquela mãe não tem estrutura emocional, psicológica, física, emocional e nem tem idade, nem tem amadurecimento para ter um filho e amar aquele filho ou aquela filha. Então tem mãe que esquece sim dos filhos, mas a Bíblia diz sobretudo, eu não me esquecerei de vós. Então ele é aquele que cuida de todos nós, cuida da nossa família com muito amor, com muito carinho, né? E ele é o nosso pastor e nada nos faltará. E ele faz nós deitarmos em verdes pastos. O que significa isso? Faça agora em sua memória, imagine verdes pastos, você em uma relva verde, com árvores, dando sombra. E imagine que é isso que Deus está querendo falar para você. Eu te coloco em verdes pastos. Eu te coloco em descanso. Será que você acredita nisso? Será que você aceita aí, calamaná, isso? Será que você consegue entender isso? Que Deus é aquele que nos coloca em verdes, em pastos verdejantes. Muitas das vezes daquela sombra, daquela árvore que é a sombra do onipotente sobre nós. Pois Deus, ele cuida de nós dessa forma. Ele nos coloca em campos verdejantes. Isso no sentido espiritual e às vezes até no sentido literal da palavra. Há momentos que Deus prepara passeios, há momentos que Deus prepara lazeres. Sim, por que não? O cristão não é proibido participar de lazer, de passeios, de um lugar especial, onde tem muita água para você brincar. Não, isso não é pecado. Pecado é você se expor. Pecado é você abusar do limite. Mas se você sabe se conservar diante de um povo, por que não? Ir até em um lugar de lazer, brincar, eu não nado, porque eu nunca aprendi a nadar, diferente das minhas filhas e até dos meus netos, que são um peixe na água. Mas eu aprendi a brincar. Aliás, eu brincava bastante na água, ao ponto de, há anos e anos atrás, eu fui para a praia, e eu juntamente com uma prima minha, nós estávamos brincando nas ondas. E nós pegávamos nas mãos assim, eu e a Terezinha, e cada onda que vinha nós pulávamos, deixava que o corpo subisse com a onda, depois abaixava, né? E estava muito gostoso o brincar na água, porque eu amo brincar na água. Com roupas decentes, é claro. De uma maneira decente, porque não é proibido você brincar na água. E se fosse assim, então os pescadores de Jesus não estariam nas águas. Não é verdade? Lá trabalhando como pescadores,
Eles nadavam. Então, imagina que eu estava naquele mar nesse dia, e eu com a Terezinha tão empolgada, nós estávamos, estava tão gostoso aquela brincadeira, e nós não percebemos que nós íamos indo para o fundo do mar. E onde tem aquela bandeirinha, onde tem assim, tem uma bandeirinha, e a água, a onda começou a aumentar, gente. E eu com a Terezinha não conseguimos assim imaginar, vamos voltar, né? Agora vamos pular para cá. Não. E de repente, amados, veio uma onda tão forte que mal eu consegui bater meu pé no chão na volta, porque a gente bate o pé no chão. Você sabe disso. E às vezes a areia até dá aquela andadinha assim, afundada ao pé. E foi o que aconteceu. Eu vim, bati, mas já veio outra onda, a qual me derrubou. E quando aquela onda me derrubou, amados, eu só lembro que eu fiquei nesta posição, com a cabeça para baixo, ó, cabeça para baixo, o meu corpo e minha perna para cima. Tá? Então meu corpo ficou assim, deu aquela volta, cabeça aqui, perna ali. Deu para entender? E eu me lembro que eu via a água, fazia blup, 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 blup. Eu já estava engolindo água. Naquela hora, Deus usou. Por incrível que pareça, ele estava nessa viagem para a praia que nós fomos. Fomos um ônibus mais de cristão, mais de pessoas cristãs mesmo nesse dia. E, por incrível que pareça, meu primo, o pastor Valmir, e hoje ele é o meu pastor. Ele e mais um moço que eu não sei quem é, não é conhecido. E quando Deus fez eu voltar, porque eu estava de ponta cabeça engolindo água, Deus tornou subir meu corpo, irmãos. E quando meu corpo voltou à tona, esse meu primo catou pelo cabelo da irmã Lisete. E outro moço ajudou ele e tiraram eu das águas. Eu ia morrer. Mas Deus não deixou porque tinha planos na minha vida. Mas eu aprendi uma coisa, a tomar mais cuidado. E agora eu fiquei até meio medrosa. Quando eu vou para a praia, é um medo que eu tenho de entrar no fundo. Agora, gosto muito de brincar na piscina, mas mesmo na piscina, eu não tenho coragem de soltar o meu corpo. Mas gosto de brincar. Fazer graça comigo mesmo da água. É muito gostoso, é muito delicioso. Então, todo lazer é muito gostoso quando você está dentro daquilo que tem que estar, né? E numa hora dessa, que você está brincando numa água, está balançando numa rede, está balançando num balançador. Eu amo também balançador, sou uma menina de 12 anos dentro de mim. E essa hora que você está em uma diversão boa, que não é pecado, você está sobre uma relva, sobre deitar-me fazem verdes pastos, como diz o Salmos 23. O salmista escreveu: deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aí vem: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice, que é o meu coração, se transborda. Então, nesta noite, o Senhor está me usando para dizer para você: Ele te coloca em verdes pastos, em pastagens verdes, tanto literalmente como espiritualmente. A sua alma vai se acalmar, a sua alma vai ser visitada nesta noite. A sua alma já está sendo visitada nesta noite através desta palavra. Simples, mas cheia de poder, cheia de virtude, palavra profunda que está falando com você, né, irmã Fanny? Aleluia! Glória a Deus, irmã Fanny. Gabriela Francine, glória a Deus. Vilma, glória a Deus, Vilma Pereira.
Esta palavra é curtinha, momento de reflexão com a irmã Lisete Ribeiro. Mas está falando para você que Deus é o Deus que nos prepara assim passeios, prepara assim lazeres gostosos. Isto não é pecado, porque o firmamento foi Deus quem fez. A formação de um rio, a formação de um mar, até mesmo a construção de uma piscina. Deus deu condição para o dono construir uma boa piscina. Por que não brincar naquela água deliciosa que tira todo o estresse da gente? Isso não é pecado, irmãos. Usufruir daquilo que Deus prepara. Que saibamos ter limite, é claro. Mas dentro daquilo que glorifica o nome de Deus, vamos usufruir. Quando eu era menina, eu morava no Campo da Experiência e tinha um rio, como tem até hoje lá. E era um rio assim, cheio de pedras. As águas passavam sobre as pedras. Era a coisa mais linda. E eu me lembro que enquanto minha mãe lavava roupa no rio, que era as mulheres de primeiro lavavam roupa no rio corrente, tinha uma tábua na beira do rio assim. Ali elas esfregavam, batiam a roupa naquela tábua, repassava na água do rio, e enquanto isso, eu, a irmã Lisete, brincava nas águas. Sentava nas pedras, ficava olhando no meu pezinho assim, aquela aguinha limpa, que aparecia as pedras do fundo do rio. Coisa mais gostosa, irmãos. O firmamento, tudo que há na terra é bom, foi Deus quem fez. Vamos saber usar, usufruir daquilo que Deus fez para nós usufruir. Com sabedoria, com prudência, mas vamos usufruir. Eu nunca imaginava que eu ia entrar nesse assunto. Eu amo deixar Deus me usar por causa disso. Nem eu sei o que vai ser falado. Mas eu sei que Deus me usa nessa pequenez, nessa simplicidade da irmã Lisete. Deus me usa e fala com você, minha amada, meu amado. Tenho certeza que muita gente está lá. Nossa, é verdade o que ela está falando, né? Porque a gente tem que usufruir das coisas que Deus fez. Porque tudo é feitura de Deus nesta terra. O céu, a terra, o mar, as montanhas, os rios, as cachoeiras. Usar as cachoeiras para fazer bem. Usar as cachoeiras para tomar banho de cachoeira é tão bom. Não para fazer coisas que eu não preciso falar, que muitas pessoas usam a cachoeira para outro método, o qual é abominação a Deus. Mas se você vai usar uma cachoeira para brincar embaixo dela, tem lugar que você vai ter cuidado. Lógico, tem cachoeira que é perigosa. Mas tudo que é demais você vai ter que vigiar. Mas tudo que está dentro daquilo que Deus quer te dar, daquilo que tem, você vai ter equilíbrio para fazer, para usufruir, para estar naquele lugar. Em tudo a gente tem que vigiar mesmo. Mas isto não significa que eu não posso usufruir dos feitos de Deus, das formações de Deus nesta terra. Porque Ele é o nosso pastor. Não vai faltar pastagens verdejantes em nossa vida. Oh, que mensagem mais linda, amados. Às vezes você está numa escuridão, vendo portas fechadas, monotonia, não sai daquilo a sua vida, está aflita, você está enjoada de viver desta forma, está no limite. E esta palavra é para você, minha querida, meu querido. Deus vai colocar você em verdes pastos. Deus vai colocar você em terra verdejante. E eu tomo para mim esta palavra também. Eu tomo posse, porque é Deus falando na minha boca. Haverá pastagens verdes, haverá árvores dando sombra para nós debaixo da relva verde. Aleluia! Esta é a palavra para nós nesse sábado, 21 de fevereiro de 26, às 18h55 de sábado, 21 de 2 de 26. Louvado seja Deus. Esta é a palavra para nós. Tome posse. Amém?
Quero lhe avisar de novo, meus amados, entra no meu canal, Irmã Lisete Ribeiro. Vai lá no YouTube, entra lá e procura, escreve Irmã Lisete Ribeiro. Quando você entrar no meu canal, vai aparecer assim, inscrever-se. Você vai clicar para inscrever no meu canal. Já estou com 900, hoje eu não olhei, mas eu devo estar com uns 930 inscritos já. Vai chegar em 1930, é por aí que tá. Talvez esteja até mais que eu não olhei hoje. Vai lá e inscreva, sabe por quê? Porque quando você é inscrito, o YouTube tem compromisso com você de mandar avisar você cada live que a irmã Lisete Ribeiro faz. E se você não é inscrito, você vai pegar lives assim, um dia não. E se você ama ouvir a voz de Deus através da minha vida, das minhas lives, vá lá e inscreva no meu canal. E aproveite entrar em cada live, tem aquela mãozinha, joinha, clica lá. Porque esse joinha, talvez para você não tenha significado, mas pro YouTube tem, pro canal tem. O algoritmo, ele vê que existe bastante like no joinha lá. Ele vai soltar minhas lives, sabe? O YouTube começa a mandar mais soltura. A minha live vai ser mais mandada para a gente assistir, as pessoas assistirem aqui no Brasil, fora do Brasil. E o nome de Deus vai ser exaltado. E a palavra de Deus vai ser conhecida entre as nações. Através desta simples filha de Deus, Irmã Lisete Ribeiro. Então manda pra frente, inscreva no meu canal, tá? Você vai estar colaborando nas pregações que eu vou pregar aqui e você mandar para as pessoas ouvir e edificar a vida de cada um que ouvir. Às vezes salva a pessoa de coisas terríveis. Naquela hora, ouve uma palavra, a mente da pessoa vai mudar totalmente, porque a palavra liberta, a palavra transforma, a palavra ela convence a pessoa do mal para não fazer o mal. Entende? Então manda a minha live, compartilha a minha live e se inscreva no meu canal. Tá bom, minha amada, meu amado? Senhor, eu te agradeço, porque até aqui o Senhor nos ajudou, Pai. Como esse dia foi lindo para mim. Eu nem sei como te agradecer pela tua presença, pela tua companhia, pela paz no meu coração. E por ter guardado a minha família, por ter guardado a minha vida, a minha casa, a casa da minha família, por ter guardado os meus vizinhos, a casa dos meus vizinhos, a família deles. Eu te agradeço, ó Deus, e continua a nos guardar. E agora que eu vou para a tua casa daqui a pouco, para participar do culto ali da UFEBRAC, Senhor, vem estar presente conosco. Fala conosco nesta noite, ó Pai. Abençoa cada irmã. Abençoa a preletora desta noite. Abençoa, Senhor Deus, a cada um que vai estar ali no culto. O Brasil para Cristo, Antônio Henrique da Silva 675, Vila Esperança. Eu te agradeço porque até aqui o Senhor nos ajudou. Por isso estamos alegres. Deus me guarda, me leva para a tua casa. Leva as vidas para a tua casa. E todas as denominações que irão prestar culto a ti nesta noite, abençoa, fala em cada congregação, em cada igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Até a próxima live. Eu vou agora assistir, vou ver o que você escreveu lá, tá? Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima. Shalom.